Salve, curiosos! Tudo bem? Tudo tranquilo? Olha aí, hoje vocês já viram, né, que nós estamos com uma convidada que ela vai trazer uma luz pra gente na medicina canábica veterinária. Vamos encher ela de pergunta. Eu sou Renato Ventura, esse é o Cannabicast, aquele programa que a gente está criando, aquela ferramenta para quebrar o preconceito e trazer a maconha para a conversa do dia a dia, quebrar o preconceito. Doutora Pietra Palma, seja muito bem-vinda. Obrigada, Renato, pelo convite, por estar disponibilizando a casa de vocês aí para mim. Obrigada por estar assistindo. Você que vai apresentar? Isso, eu quero que você se apresente, porque assim, a gente já conversou um pouquinho e se eu for apresentar vai dar um podcast, porque eu falo demais. Vamos lá, vamos começar com a... Quem é a Pietra Palma? Vamos lá, gente. Eu me formei tem 1 ano, né? Mas eu já tô nesse meio da cannabis aí já tem 4 anos. Estamos aí, né, na parte mais de dermato, que eu sou focada mais nisso. Sou sócia da Sociedade aqui de Dermatologia Brasileira. Tô no meio aí, tem a Camuvet, né? Quem não conhece, é uma empresa que fornece cursos e ensinamentos e tudo mais pro pessoal aí, discussões. A gente tem drive, né? Publicações, traz bastante palestrante também, lives de acesso. E acho que resumo isso. Perfeito. E você, como é que você... Eu faço sempre uma perguntinha que é para quebrar o nosso gelo. Como é que a maconha entrou na sua vida? Na sua vida e na sua vida profissional. Sim. Quando é que você... Isso aí é importante eu levar para frente. Na verdade, assim, quando eu fui chamada, né, para começar a fazer parte dessa vida, eu ainda não tinha nem contato, nenhum tipo de contato, nem recreativo, nem com ninguém. Eu não tinha colegas que eu falasse, o fulano consome. Não, nem de recreativo, nem medicinal. Foi uma pessoa, né, que colocou lá, gente, vamos fazer um grupo de estudos pra gente ver qual a função disso, né, pensando aí, na verdade, mais em humanos, porque tava vindo um pouco pro Brasil isso há 4 anos atrás. E aí a gente iniciou isso e aí eu falei, cara, isso é muito legal. E logo em seguida, um pouquinho depois, eu conheci meu namorado. E aí ele tinha, né, quando ele era mais novo, epilepsia. E aí, por conta da cannabis, hoje ele não... Hoje não, né? Desde os 15 anos de Sim. idade, ele não tem sintoma nenhum. Ele não tem nenhum tipo de sequela, nada. Então, acabou e isso foi... E o médico falou pra ele, cara, foi isso que resolveu o seu problema. E nessa época, isso a gente tá falando, né? A gente tem 23 anos, 10 anos atrás. Não tinha E nenhuma aí, RDC aí. cara, eu não sei. Ele chegou e falou pra mãe, falou, sumiu. Simplesmente sumiu. E aí, quando ele falou, né? Ele falou assim, não sei se pode ser afetado de alguma forma ou não. E aí, mas falou, eu acho que sim. Eu não prescrevo, eu não tenho conhecimento que no Brasil a gente nem pode, né? É o que ele fala nessa época. Então, e aí ele me falou, nossa, né? Que legal, você tá fazendo parte disso e tudo mais. E aí ele contou pra mim. Eu falei, cara, isso é muito legal. E aí que eu comecei a entrar nesse meio, né? E a cannabis começou a entrar na minha vida dessa forma, estudando mesmo. Não foi que a maioria das pessoas que é o quê? Na rua, no recreativo, isso é o comum, né? Conhece o recreativo e fala, puta, mas eu fico bem, então vamos ver o que é isso. E aí começa a futucar. Eu sempre com os curiosos, por isso. Sim. É a curiosidade que vai movimentar isso. Porra, por que causa isso? Sim. Por que deu certo aqui? Por que dá certo ali? Por que não deu certo aqui? E aí você vai ter que estudar, né? É o que eu falo hoje, né? Eu vejo o pessoal que tá chegando, eu falo, gente, a gente preparou um terreno pra vocês. Só que eu vim agora, mas você pega, né, as referências que a gente tem de pioneiro aí, que é o Dr. Fábio, né, o Dr. Eric, que estão estudando isso. Quando eu comecei, fazia 10 anos que eles estavam estudando isso. Hoje já faz quase 15. E eles mostraram tudo isso, olha, a gente tá evoluindo. Mas hoje já é muito mais evoluído até do que quando eu conheci. Imagina quando era terra de ninguém, que ninguém tinha noção o que fazer, pra que funcionava. E o meu pai é historiador. E o meu pai sempre apoiou, tanto de recreativo quanto medicinal. E aí, quando eu contei pra ele, falei, pai, olha, eu entrei no grupo, o que você acha? Ele falou assim, você sabia? Que é milenar. Que na Bíblia, que não sei o quê. Ele começava a me explicar tudo. Eu falei, cara, e por que Pô, vou trazer o seu pai aqui. Cara, meu pai, ele é demais. Vou trazer... o convite vai ser feito formal, hein? Porque eu também gosto muito da história. Sim. Assim, eu trouxe gente aqui de medicina ayurveda, sabe? Para bater papo, para trazer conhecimento ancestral. Eu conheci algumas pessoas ao longo desse caminho que são pessoas bem mais velhas e que têm até menos preconceito do que pessoas da minha idade. Porque quando eu falo assim, o que eu sempre escuto, infelizmente, em rodas de amigos é, eu vou deixar meu cachorro doidão. Doidão, Não, você vai curar algo que... Qual é a doença pré-existente dele? Vamos pegar minha amiga, né? Que a cachorra dela tem epilepsia.
é pra isso, não é pra deixar o seu cachorro doidão, né? Tipo, que nem a gente sabe que acontece isso. Ontem mesmo, uma amiga falou, olha, chegou aqui um cachorro e ele tinha comido um pedaço de forma recreativa e tudo mais. O que eu faço? Falei, cara, não Nada. dá água pra ele. Nada, Dá água e comida. vai, Tipo, vai não dormir. é tão... Mas infelizmente a apelação não é essa, né? Sim. Os médicos os veterinários já ensinam pra gente na faculdade que não é super tóxico, é horrível, vai morrer, não sei o quê. E todo mundo sabe que nem existe overdose de maconha. Então, como é que você vai, mas não vai comida, morrer? então, assim, não foi nem descarboxilada, então, assim, Tava ali, comeu um nem pedaço. grande. Comeu a folha, bicho, vai cagar. É o que eu falo. Vai passar. Gato, É uma grama, vai passar, bicho. gato, por exemplo, eles amam, eu não sei se você Nossa! já viu, eles adoram comer. E o gato, você vai brigar com o gato? Coitado do gato, deixa ele comer a folha da planta. Eu tenho valeriana plantada, que eu fico brincando que é a boca de fumo lá de Eles casa. comem tudo. Nossa, não, um come, o outro dorme no vaso. É um vaso grande assim, que eu fui plantando. Eles adoram valeriana e milho. Então, quando você planta milho também em vazão, os gatos ficam doidos naquilo. E é um calmante para eles. Eles param de arranhar, eles param de brigar. E aí é o que eu falo, né? Que nem ontem mesmo chegou, eu tava trabalhando e uma tutora chegou lá e falou assim: eu queria dar o Calmavete e tal, que é uma forma de floral, né? Um tranquilizante pro animal. E aí eu até expliquei pra ela: olha, tem o triptofano, tem isso aqui, tá. Então, por que a escolha de uma medicação Qual a opção? na verdade, é uma Exatamente. droga e não algo natural que vem da terra? Que cresceu ali no chão, né? Tipo, a gente sabe que tem as criações de estufa? Tem, mas em geral, querendo, é do chão, não é sintético. Exatamente. Não é É controlado, mas não deixa de ser natural. Exatamente. É controlado. Você tem que controlar a umidade, etc, etc, etc. Não, mas é um medicamento natural. Exatamente. E aí você faz essa... Porque assim, aí trazendo analogia para a medicina humana, vem aquele negócio do refratário. Você não espera o animal sofrer para propor. Então, na verdade, infelizmente, a gente sabe que a realidade nossa, né, é que o tutor nos procura quando a situação já tá em calamidade total. Assim, tipo, eu não tenho mais escolha, já que eu não tenho mais escolha, eu vou tentar. Eu tenho tutores que dão, eu tenho uma gatinha que eu atendo, né, que ela tem hiperestesia felina, que a tutora, por decisão dela, ela já veio, assim, de um histórico, ela tem 3 anos. Peraí, qual é a patologia? Você falou aí, Desculpa, eu falo muito rápido. Hiperestesia felina é um tique. Que os Ah, gatos desenvolvem por alguma tá. questão. No caso dela, foi por obra. Tem obras perto da casa deles e ela desenvolveu os Ficou tiques estressada. por conta disso. Por estresse, e ela tem displasia coxofemoral, que é aquela que você fica tipo, como eu falo assim, quando o termo que os tutores usam é descadeirada. Uhum. E ela tem isso desde novinha. Então, a tutora dela mesmo já veio desde pequena. Olha, quero fazer fisioterapia, quero fazer acupuntura, quero fazer essas técnicas alternativas. E aí, quando a gente se conheceu, ela falou, Pietra, ela tá com muito tique e ela tá com gardenal e eu quero tirar. Vamos tentar? Eu falei assim, lógico. Agora. Ela esperou ela ficar com tique nem 6 meses e já veio atrás. Então, assim, a gente tem casos assim, mas que isso aí já é do tutor. Ele, por si só, já quer tentar uma coisa diferente. Mas não é a maioria dos casos. 90% já é câncer, a maioria, e já tá em um estado muito grave, já vem... E a gente fala, ó, vai ajudar? Paliativo agora. A qualidade de vida, mas não vai resolver, porque não vai curar, né? Não é milagre. Então, por isso que eu falo, se você tiver a possibilidade de querer, né, proporcionar isso pro seu pet, a gente tava até falando disso na live. Se você tem um pet saudável, por que não? Por que você vai esperar ele chegar no mantenha saudável. Porque no fim, você pega com a epilepsia, eles tomam às vezes 3, 4 medicações super fortes que pioram muito a situação interna, né? Que a gente, de fígado, de rim, enfim, e outros órgãos, sendo que você poderia substituir, às vezes, tudo isso pela cannabis. E nada disso aconteceria, não teria sequelas, né, internas nos órgãos. Mas a gente está construindo isso ainda, né? É o futuro. Aí, nesse caso, a gente encararia esse tratamento como se fosse um suplemento. Porque eu não vou esperar uma patologia, eu vou tratar o equilíbrio dele antes. Ou você já pega, num caso, um animal que já tem algum indício disso. Não, vamos pegar como exemplo a minha cachorra. Ela é um animal extremamente saudável, ela não tem nenhuma doença, ela tem sarna modéstica, né? Mas isso é controlado com o Simparic, que é o antipulgas e carrapatos. Sim. Então, assim, ela não tem nada, ela não tem nenhuma doença, ela é super saudável. Por que não dar qualidade de vida pra ela? A gente sabe hoje que quando você toma o óleo, nesse caso, né, vamos pensar no óleo, ele
vai, ativa seu sistema Equilibrar. endocrinolóide, cria as barreiras ali, ajuda esse animal a ter mais resistência, ajuda ele a se alimentar melhor, a se exercitar melhor, a ter mais qualidade de vida. Então, por que eu não proporcionar isso a ela? Agora, entendi. Sendo que ela não tem problema nenhum. E realmente, eu descobri um pouquinho antes, eu fui fazer uns exames nela e eu descobri que ela estava com um começo de problema renal. E aí eu ainda falei, cara, olha que coisa, né? Foi um acaso eu pensar. E acabou o problema. Isso ajudou ela a tomar mais água, se alimentar melhor. E ela nunca teve problema nenhum. Então, é a prova viva de que por que não ajudar ela? Como a gente tem aquela medicação, acho que é Leucogen, que chama, já vi meu pai tomando, que ele sempre fala, toma isso daqui pra melhorar a imunidade. Toma, Sei. sabe, igual senhor, Sei. Toma isso pra melhorar a sua imunidade. Toma o xarope da roupa. É a mesma coisa. Eu sou assim com gengibre. Então, Passa na minha casa, não me sinto com dor de cabeça. Gengibre, é bom. toma um chazinho de gengibre. É verdade. Garganta, gengibre. Bota romã e gengibre. Você sabe que no dia da feira que a gente foi, o meu ex-chefe, ele estava com uma tosse assim, absurda por conta da mesma história que eu falei das obras. E aí lá os meninos tinham feito uma cachaça com a cannabis dentro, a folha in natura. Ele bebeu, ele falou, gente, acabou minha tosse. E realmente, ele passou o resto da feira sem tosse, ele não teve tosse. Acabou a tosse. Com infusão. E eles literalmente jogaram só dentro da garrafa. Assim, não deveria. Pelo que a gente ouve, Sim. né? Assim, o CBD não estava nem livre. Ele estava Tava ali no meio do álcool, literalmente, né? E melhorou. Ele falou, nossa, melhorou. Falei, é quase o chá. O chá de gengibre, a mesma coisa. Joga dentro e mastiga aquilo ali, tá feito. E eu perguntei porque, assim, eu tenho cachorro e tenho gato, né? E os gatos são muito mais suscetíveis aos problemas. Então, assim, eu tenho que ficar monitorando quem está bebendo água, quem não está bebendo, quem está comendo, quem não está comendo. Pô, são 6. Então, para eu monitorar, é difícil. Mas a gente fica tentando acompanhar, né? Pelo menos os mais idosos. Esses eu acompanho com mais firmeza. Ou então fico perto do bebedouro até um vir, porque eles vêm atrás. E aquele bebedouro com queda, porque se for água parada, gato não vai. Então eles ficam... Só que os outros bebem na água dos cachorros. Então, assim, eu controlo. Mas quando você falou esse lance de ser preventivo, eu nunca tinha parado para pensar. Sim. Eu sempre penso nos problemas... Assim, eu tenho uma cadela que é neurótica. Então, assim, com fogos, com barulho, ela salta o muro que for, ela nada, ela faz o que for para correr. E ela eu trato com o óleo. Mas, assim, no dia... já vai chegando no final do ano, aí começa. Entendi. Porque, às vezes, tem os fogos doidos que me pegam de calça riada. Aí eu levo susto com as reações dela. Mas eu nunca tinha pensado em fazer um negócio... É o profilático que a gente fala, né? Eu falo assim, constante. Você já começa a dar qualidade de vida antes. Porque nesse caso dela, assim, a gente já estaria utilizando e no dia você vai utilizar o que a gente chama de dose resgate. Então, por exemplo, quando tem uma crise epilética, um tique, daí precisa aí é um tiro. O caso dela que ela tem um surto, a gente fala, ó, dá X gotas a mais, né? Vai depender de cada caso. E para na hora. Nossa, o da Gamora que tem tique é impressionante. Porque ela vê ela mexer nas costas. Ela começa a mexer nas costas porque ela vai ter tique. Aí ela já vai e pinga uma a mais do que ela deveria, porque ela toma de manhã e de noite. Aí ela já pinga esse. Ela nem tem tique. Ela nem continua tendo tique. Como é que faz com gato? Então, isso depende muito de tutor para tutor. Mas, em geral, eu sempre recomendo uma das 3 alternativas. Ou, se o gato for bonzinho, que é o caso da Gamora, ela é super tranquila. Ela abre assim a gengiva e pinga. Ok, tudo Nossa, certo. Os meus parecem diabo da Tasmânia. A gente falou... É luva de couro, camisa de couro, pra poder segurar, porque os bichos são... Não, mas é uma... ferais, diabo da Tasmânia. Não, faz de novo. Mas assim, é a opção do animal que aceita, né? Que a gente fala. Tem a opção de pingar no nariz, é uma outra opção. Aqui assim, pra ele forçar ele a querer limpar? Ou aqui, pra eles conseguirem lamber, ou dentro mesmo, porque é direto na mucosa. Você vai aspirar, ele vai tratar por aqui. Primeiro, né? Depois ele vai espirrar. Vai ser um pouquinho, então vai estar um pouquinho, mas ainda assim a absorção é bem grande. Ou, que eu até expliquei na live também, que a gente já vê. Eu sujo no aqui. Dedo. Põe no seu dedo, põe na mucosa. Porque geralmente eles lambem o dedo do tutor, né? Eles já têm essa sensação de que, ó, você tá me dando alguma coisa que eu posso comer, então eu vou e lambo. Aí até teve uma pergunta que eu achei pertinente, né? Que eu acho que veio ao caso. Mas o seu dedo não vai absorver, né? Você olha, mas você vai ficar andando com o negócio do seu dedo falando pra cá, não, você vai pôr, já vai pôr na boca do pet, então, né? E também a gente sabe que não pode dar o óleo em jejum.
Então, às vezes, eu falo assim, ó, dá num biscoitinho. Na Na pastinha, assim. num petisco. Porque quando não dá mesmo, né? Aí o jeito é dar no petisco. E também nada que não, assim, por exemplo, seu animal, você sai pra trabalhar e você deixa a ração ali. Não adianta você pingar ali, porque não vai ter efeito nenhum. Então tem que ser na hora que ele for comer. Por isso que eu falo, às vezes, dá um petisco, melhor. Porque daí você sabe que ele vai realmente comer. E aí vai ter a absorção correta. Porque o meu caso lá, eu deixo a ração, os gatos ficam com ração o dia inteiro. O cachorro não, o cachorro eles têm horário certo. Bota, eu tiro o pote, à noite eu boto, tiro o pote. O gato eu não sei nem quem comeu. Eu olho pelas barrigas. Sim. Tipo, não, esse tá legal. Então, nesse caso, o petisco eu tenho o horário certo, que eu sacudo lá a caixinha, vem todo mundo. Aí mudo o horário do petisco e pingo uma gotinha lá para cada um e tem tal. uma cachorrinha que eu estava atendendo que a gente fazia a aplicação da medicação na internação diurna, que ela ficava de dia. Então ela tomava assim que ela chegava e assim que ela ia embora para ela dormir tranquila à noite, porque a gente retirou todo tipo de remédio para dor, né? E aí, qual era o único jeito? Já que ela é terrível, assim, ela não aceita que chegue perto, você não pode fazer carinho, ela é bem agressiva. Eu ia dar sachê já. Então Sim. colocava nada de sachê em cima da ração. Fazia uma coxinha. Pra saber que ela ia comer. E aí, beleza. E foi assim até eu conseguir dar alta pra ela, né? Infelizmente a gente não manteve, até porque o caso dela foi um caso atípico, mas o tutor acabou não mantendo, né, a aplicação da cannabis, mas graças a Deus eu liberei ela sem dor, sem precisar continuar nenhum tipo de medicação. Seria mais profilático, mas como eu disse, pra manter a qualidade de vida. Sim, ela é uma sim, sim, de 11 anos, então faria muito louco. sentido, Não tem mais né? grandes. Mas Você falou de dermatologia. Você foca. Você, dentro da veterinária, você se especializou em dermatologia. eu sou dermatologista. Ah, E aí, que você falou da sarna demodésica e eu. Sim, e aí, consequentemente, a cannabis acabou indo pro mesmo lado, né? Agora, aí eu tô aí estudando neuro e a Nutri, até a neuro, porque vem muito caso de hiperestesia, epilepsia e tudo, então é legal você estar por dentro, né? Melhor antenado, vamos dizer, pra você poder atender os seus pacientes de forma correta. Mas não teve jeito, a dermato me escolheu, eu sempre falo isso, né? Porque não foi eu que escolhi ela. E eu tô mais nesse mercado mesmo. Entendi. E aí, no caso, ele entra, o canabidiol, ou o que for, a medicinal, ela entra na parte, no sistema de. Como é que ela atua? Então, no caso de uma sarna demodésica. Eu pergunto porque assim, eu tive um com sarna demodésica e era terrível. Ele era um bull terrier branco, piratinha. Nossa. Aí tinha que passar protetor solar, aí eu passava, ele lambia. Então, assim, foi triste. É o que eu sempre falo, depende de caso pra caso, né? Vou citar alguns casos que eu tenho. O meu cachorro, que eu tenho um bulldog francês, que é chamariz de dermatite atópica, né? Que é por contato. Ele tem hipersensibilidade alimentar. Ele não só come as patas, como ele se automutila. Então, ele chega a comer a pata num grau que ele literalmente expõe o osso. Fica muito feio. É muito feio mesmo. E aí, conforme ele foi tomando a cannabis, isso cessou. Isso é sistema nervoso, né? Na verdade, virou um vício agora, né? A gente percebeu que mesmo a gente tirando a coceira, virou um vício. Então, tem que fazer enriquecimento ambiental. A minha cachorra é uma coisa assim que ele esquece. Ele esquece de tudo quando ele tá com ela. Então, não tem pata, não tem nada. Pra ele, ele tá ótimo ali com ela. Então, a gente tenta fazer atividades para que ele não fique sozinho, por exemplo, e faça isso. Seria roer a unha. Seria ele roer a unha. Que nem aquelas pessoas que você fala assim, para de roer a unha, o cara. Porque normalmente a gente ficou à toa. Mesmo de pata. Ele morde. Porque ele sente muito, até então antes era muita coceira, hoje já é um vício, né? Então você vê que ele já não se machuca mais. A cannabis, ela conseguiu atuar nesse sentido. Só que no caso dele, a gente utilizou outro tipo de óleo por conta dessa mutilação, né? Se fosse só uma lambetura, aí seria um outro tipo. Aí, nós vamos pegar o caso tem uma amiga minha que ela me ligou e a caixa dela tem lúpus. Ela falou, cara, eu não sei o que fazer, eu não tenho um centavo no meu bolso, o que eu faço? Porque realmente a gente tem óleos hoje muito mais em conta no mercado, Sim. 250 reais. Ela falou, cara, eu não tenho de onde tirar. Falei, você tem 10 reais? Ela falou, tem. Falei, então você vai mandar alguém ir lá no que a gente não pode falar, e você vai mandar comprar um pedaço, você vai fazer um chá. E ela vai beber água. isso aí. Não, porque é tóxico, né? Como é que faz? Na hora, não Como é pode que faz? tomar chá de cannabis. Ela despejou pelo corpo inteiro. Ah, faz uma loção. Pelo corpo todo. No dia seguinte, ela mandou foto, ela falou, Pedro, cicatrizou tudo. Acabou. Melhorou demais. Então, é bom você falar isso. Eu já ia perguntar, eu já ia dar um chá. Então, o pet, ele não pode tomar um chá. Gente,
de folha, Não pode, né? No geral, não, nem por ser alucinógeno, não é nada disso. Mas a gente sabe que é abortivo, pode dar realmente uma intoxicação, pode chegar até óbito, né? Porque nesse sentido aí, desse jeito, no chá mesmo, é bem tóxico mesmo. Então, a gente não indica. E querendo ou não, nesse caso dela, ainda por cima, tinha a questão da amônia exacerbada ali, porque é um negócio que você comprou que a gente não sabe nem o não que tem sabe lá da dentro, origem, né? Porque eu falei pra ela, quando você abriu, deve ter perna de rato, deve ter um pouco de tudo. Ela falou, cara, tava bem sujo, mas funcionou. Então, assim, é o que eu falei, se você vê de uma coisa sem procedência, que você compra ali na rua, que foi o caso, funcionou, você imagina algo controlado, feito de forma correta, né? Assim, a gente aqui conversa muito sobre isso com relação, trazendo para o lado humano de novo, né? Que as pessoas ficam falando da legalização e etc, né? Do mercado negro que vai sempre existir e tudo. E eu sempre brinco que, na minha cabeça, o ideal seria a cannabis estar no canteirinho de cada um, quem quisesse, do lado do boldo. Deu ruim, você comeu demais, é um chazinho de boldo. Sim. Dá com algum problema? Eu falava do chazinho, mas assim, já não é o chazinho, não é o melhor. Esse chá pode ser utilizado para você tomar banho, para você passar no seu cabelo, por Por uma outra forma de absorção, que não seja oral. Porque pelo menos até onde a gente tem de estudo não é indicado, né? Talvez mais pra frente alguém consiga ver isso e mudar as coisas, mas até então, hoje, isso é real, né? Existem casos que as pessoas querem induzir o aborto e utilizam dessa forma. Faz o chá, toma, e infelizmente é isso que vem a acontecer, né? Então, assim, a gente já sabe que o efeito é nesse grau. Então, eu sempre falo, não, tomar nunca. Porque eu entrevistei uma vez uma menina e ela explicou, ela tem habeas corpus, ela tem um filho que usa, e é a mesma coisa, é muito caro, e ela falou, pô, eu vou plantar. E entrou na justiça, tem o habeas corpus para não sei quantas plantas lá, mas ela falou, mas só que a gente não tem ideia de como é difícil, como é caro também plantar, né? Você manter. E ela explicando que tinha que colher a flor em tal época, aí vegetativa, aí vai, bota para secar, depois bota no forno. Por isso que eu falei do negócio da descarboxilação, que precisa aquecer a não sei quantos graus para transformar o CBD de ácido e tal. E aí sim ele fica acessível como canabidiol. Então eu pensei, pô, para um cachorro, se eu pegar a folha, aquecê-la, liberei o canabidiol e dei para ele comer, é a mesma coisa que um cookie. É que na realidade a gente só que eu não vou conseguir saber a dose. A gente não faz o óleo da folha em si, né? Mas flor. Com a flor mesmo. Sim. Então também tem isso. Mas até onde eu sei, fazendo a infusão na água quente torna-se tóxico, né? Acho que tira as impurezas. Não sei direito de explicar qual seria o motivo em si. Mas eu vou dar uma olhada. A gente tem esse conhecimento por pesquisa que não pode. A flor, geralmente o pessoal não aquece na água, né? Já faz a descarboxilação, tudo mais, coloca no fogo ali pra soltar a resina ali do óleo, né? Que é o RSO que a gente fala. Então, aí é diferente. Mas também tem isso, como você falou. Até aí, conseguiu o habeas corpus. Já foi, tudo um processo, um dinheiro. Aí você tem que plantar, que é outro problema. Porque a gente sabe que não é qualquer lugar, qualquer semente. Tem que ser feminizada, tem que ser disso, tem os que ser insumos. A gente sabe também que depende do óleo que você vai consumir. Então, o que você está consumindo? THC? Você está consumindo CBD? Você está consumindo 1 para 1? Qual é o óleo? Então, tudo isso também tem. Tem empresas hoje aqui no Brasil que não trabalham com CBD, só com THC, porque é muito mais fácil de você retirar da planta e não precisa ser só um tipo de genética. Tem outras que só trabalham com CBD, então tem que ser uma genética bem específica. Então, tudo isso vai depender de caso para caso. Só que quando você tem investimento, laboratório, tudo isso fica muito mais fácil, né? Até porque isso está para Agora em casa... Então, mas aí a gente às vezes esquece, é o que eu falo sempre, né? Sou a favor da legalização? Sim, mas como é que você vai legalizar algo que você não dá educação para as pessoas? Beleza, eu tenho na minha casa para consumo. Mas você sabe o que você precisa fazer para consumir isso, seja de uso recreativo ou para uso medicinal? Você sabe que se você tomar um chá, você pode morrer? Essa aí, para mim, foi uma novidade assim absurda, porque eu pensava o seguinte, pô, se não vai fazer mal, porque exatamente eu não aqueci suficiente para liberar, mas só que eu aqueci a água. Sim. Então, de alguma forma, ela soltou. Ela soltou alguma coisa. Eu não tinha pensado nisso. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é o que eu sempre falo que é o objetivo da Cânhamo Movete, né? O nosso objetivo é trazer o conhecimento para as pessoas. Eu recebo diversas vezes das minhas associações parceiras, olha, Petra, essa receita. Aí tem lá escrito, por exemplo, óleo de canabidiol, 20%, só isso. Aí eles me falam, cara, olha isso daqui. Que é isso? Você nem pode prescrever dessa forma, você já sabe que aquilo lá foi feito de forma incorreta. Eu recebo mensagem, você pode prescrever pra mim? Não.
Eu estudei para isso, eu fiz isso para poder prescrever da melhor maneira, ter o conhecimento para não deixar o paciente adoecer. Você não pode me ligar como, falo como outro profissional, né? Que isso às vezes acontece. Você prescreve para esse cachorro pra mim? Não, porque não é de pirona, não tem como eu falar, você vai dar X Qual é o gota. peso dele? Não. Não tem como, a gente não pode. Você tem que ver exame, ver o paciente, só que aí, o que você tá fazendo? Você tá fazendo Você o tá dando trabalho consulta de do outra cara. pessoa. Então, não. Aí eu falo, quer fazer? Cara, a gente sempre indica milhares Faz de o cursos. curso. Esses cursos que a gente promove na Cânimo Vet é R$10. A gente já faz de propósito para que as pessoas tenham conteúdo acessível. Porque se você não consegue, às vezes, pagar ali um valor, né, e tudo por esses cursos top, Começa. Exatamente. Começa. Assiste live. A Carol, né, que é uma outra veterinária, ela tem a Plantando Conhecimento. É só isso. É tudo aberto ao público, sem custo nenhum. Então eu sempre falo pra ela, cara, isso é muito legal. Ela tem até um aplicativo. Pra quem não conhece, vou até divulgar aqui pra vocês. Vou botar aqui, doutora Carol. É o Canaderno. É um aplicativo mesmo para quem prescreve cannabis e tem o controle dos pacientes. Aí você passa isso, né, pro tutor e ele vai passando tudo ali. Eu entrego uma fichinha de 30 dias para aquele tutor. Fazer o acompanhamento. Hoje teve dor. Hoje fez cocô. Hoje comeu bem, não comeu bem, porque bebeu. você tem que ter, eu sempre falo isso, a cannabis é algo muito, muito individual de cada paciente. Então, eu falo, você tem pacientes? Você tem certeza que é isso mesmo? Porque não é uma dipirona, então não adianta você prescrever tudo pro mesmo, pra todo mundo, porque não vai ter um efeito. Então, até isso, como você perguntou, né, da questão da dermato. 90% dos casos, até então, seriam mais o CBD, porque é o mais indicado pra pele. Só que como é que eu vou dar um CBD pro meu cachorro? Por exemplo, se automutila? Não é só pele, ele tem uma outra, coisa para tratar. Então, tudo isso vai depender, por isso que eu falo, é de caso pra caso. Você falou do curso. Aí quando a gente vai fazer a capacitação, por exemplo, eu fiz o... Por que eu sei alguma coisinha de veterinária? Eu fiz o curso da Unifesp. Sim. E tinha um módulo gratuito. E tinha, é 1 ano, mas é gratuito. Exatamente. E tinha um módulo de veterinária. Sim. Que a pessoa, claro, é en passant, mas ela fala, olha, meu contato está aqui. Quer se aprofundar? Entre em contato. Então, assim, a informação está lá. Você acabou de falar, a Cânimo Vet pode te ajudar. Puta, tô com uma graninha a mais, ou melhor, eu quero ser referência. Então, procura o Fábio San Juan, procura outras pessoas para que um curso seja melhor. No curso de vocês, num curso bom, eu vi que vocês também falam da extração. Por exemplo, se o cara vai falar assim, olha, eu quero, mas eu não tenho condições de pagar 200, 300 reais num frasco. Vocês conseguem explicar para o cara conseguir fazer extração também? Então, Selva, como é que é feito? Eu vou utilizar a Cânimo como exemplo primeiro e depois cursos top, né? Tá bom. Gente tem aí, como eu te falei, como é um preço super acessível para qualquer pessoa e realmente esse valor é só para gerar pra gente, por exemplo, pesquisa, um pijama, uma camiseta que a gente faz às vezes para nós mesmos do grupo, que a gente tem toda uma equipe, né? Hoje a gente tá em 8, metade veterinário, metade estudante, para promover tudo isso, a gente poder procurar palestrante, poder fazer as coisas que a gente precisa, né? Mas ali, um dos temas da última, dessa agora que eu fiz, não, mas da última teve extração. A gente trouxe uma pessoa que só trabalha com isso pra explicar. A gente traz pessoas de associações. Dessa última vez a gente não fez porque eu tinha feito, né, todo um estudo e o pessoal falou, não, a gente quer, assim, o focado mesmo 100% na veterinária. Tanto que às vezes vem um pessoal de outra área, né, de uma enfermagem, que falou, olha, esses são os temas, te interessa? Se você acha que te interessa, faça. Se você acha que não te atende, ok. Então depende muito, né, desse caso. Mas vou pegar o Fábio, que eu acho que hoje é a referência maior que a gente tem de capacitação profissional para veterinários. Sim, ele ensina toda essa parte de extração. Antigamente, como eu tinha comentado com você antes da gente começar, quando eu fiz a primeira vez, era 2 dias só, que era sábado e domingo, e era isso. Hoje é 1 semana de curso, e é à noite e de fim de semana, é o dia todo, é bem completo, e aí ele coloca um dia só dessa parte de extração, outro dia só de interação medicamentosa, porque outro pepino, né? A interação medicamentosa é um pepino. Vou dar. Beleza, mas você sabe se você pode dar o cannabis com isso, com aquilo? Então tudo isso, mas eu sempre falo, eu indico muito ele por isso. Ele consegue trazer tudo isso num curso de 1 semana ali, que eu acho muito importante. Só que, como eu disse, por que eu já fiz várias vezes? Porque todos os dias a gente tem novidade. Recicla, exato. Tudo muda. E também é o que a gente fala da faculdade, né? Você ir até lá, bem, então você comprar o curso, você assistiu, tá, você acha que você realmente aproveitou isso da melhor maneira? Você colocou isso na prática? Você tá estudando no dia a dia? Porque é uma coisa muito nova, né? E todo dia tem novidade. Continua pesquisando? É muita pesquisa, a gente sabe disso.
contrapartida do pessoal que tá no Uruguai, por exemplo. Eu tenho uma colega que era do grupo, até então ela... E tá lá é ela mais... mora lá, ela é uruguaia. Ela fala, Pietra, pra eu estudar, pra eu fazer tudo isso que vocês fazem, eu tenho que ir pro Brasil. Que apesar de não ser legalizado, aqui no Uruguai, é horrível, assim. Primeiro que é uma medicação péssima, não tem procedência, não tem laudo de nada, a gente não sabe o que a gente tá consumindo. Aí não é dá. barato. Aí não dá, né? É legalizado? Mas não teve. O que eu ponto é a educação pra você promover isso pras pessoas. Então não adianta de nada. Ela falou, ninguém usa aqui, impede. Isso é um absurdo pra eles, assim, é o cúmulo do absurdo. Então, ela falou, eu aprendi tudo que eu aprendi com a câmera No Brasil. E eu só tive esse sucesso porque meu pai é brasileiro, porque senão eu não saberia nem o que é, porque eu sou uruguaia, então não faz sentido, Que loucura, né? Que loucura. A gente acha isso às vezes, porque lá é legalizado, então teriam... Não, é ao contrário, né? Esse tema da legalização é pano para manga para conversar 10 horas, porque não existe a receita de sucesso. A gente vê o que tentaram fora, cada um de um jeito, cada um com seus acertos, cada um com seu erro, e você não consegue fazer uma costura, pegar o melhor da Holanda, o melhor do Canadá, o melhor dos Estados Unidos, o melhor do Uruguai e aplicar aqui, porque é tudo emaranhado. Exatamente. Né? Então, a gente estava falando de veterinário sobre isso, porque eu tenho a curiosidade, porque, obviamente, lá atrás eu já tinha ouvido falar que o cara, para fazer, porque eu não pensava, o importado, né? Porque lá fora tem muito. Eu lembro que quando eu comecei a estudar isso, nos Estados Unidos tem ungüentos, pomadas para cavalos de competição. Isso. Igual o lutador de jiu-jitsu usa. Sim. Na articulação, o cavalo usa. Então, assim, mas como é que eu receito isso no Brasil? Antes da RDC 660, a pessoa importava como? Porque apesar... como um produto, lá fora era o Gracie Calm, que eu achava barato por causa do nome. Aí o cara importava o Gracie Calm e ninguém via o que era. Então, você sabe, eu passei um mês na França, né? E lá tá legalizado agora. Inclusive, foi um pouquinho antes de eu ir, eu lembro que eu pisei lá, tinha um monte de mensagem no celular falando sobre isso, falando, nossa, legalizou? Tá legalizado, vai atrás, vê como é que é. E quando eu cheguei no Brasil, inclusive foi até uma situação engraçada, a Receita me parou ali pra eu entrar no Brasil. Ela falou assim, mas você tá vindo fazer o quê no Brasil? Eu falei, eu sou brasileiro. Voltando pra casa. Eu tô indo pra minha casa. Aí a menina, não sei o que, tipo, meio que não acreditava. E aí, já que eu aproveitei a deixa, eu falei assim, olha, deixa eu perguntar uma coisa. Lá era legalizado. E aí, eu podia comprar sem receita, em qualquer lugar, o óleo, inclusive pra pet. E aí, se eu chegasse aqui no Brasil com isso? O que eu deveria fazer? Eu deveria fazer, afinal, você está ali pensando no quê? Se eu estivesse trazendo, se eu fosse paciente, eu precisaria de alguma autorização para eu poder embarcar, para eu poder desembarcar. Sim. Né? Cada país tem uma tem uma lei. Uma moça lá que fazia o tratamento na Rússia e ficou Se estrepou. presa e tudo mais. Aí eu perguntei para ela, falou, pensando, né, no geral, o que você, como veterinário, deveria fazer? Você deveria fazer uma receita, aqui na hora, assinar a receita, e está falando, estou entrando como profissional da saúde com essa medicação. para o pet X. Eu falei, tá, mas entraria realmente isso funcionaria? Ela falou, até então essa é a informação que a gente tem, mas eu não garanto para você. Vai depender do fiscal. Ela só disse o seguinte, isso preveniria que você fosse presa, mas provavelmente a gente vetaria a medicação, não deixaria entrar. Eu falei, então, mas aí eu fui lá, paguei. Você só não ia ser... Então faz sentido. Você não seria preso, mas o negócio não entra. Daí foi o que eu falei pra ela. Então vocês não conseguem garantir. Ela falou, não. Eu falei, entendi. Então, assim... não dá. Eu tive a experiência na Holanda. Fui pra Holanda. Tudo, né? Sim. Cookie, pirulito, bala, chá, sorvete, Coca-Cola, cerveja, o cacete, 4. E eu tava de trem. Comprei uma porrada de coisa. Tipo assim, isso aqui é pra cara de fulano. E presentes, né? E vim com a mala. Quando chegou na última estação na Holanda para passar para a Alemanha, os caras vêm com um saco preto e falam, aqui é para botar os presentes. Sim. Canábicos, porque passou daqui é tráfico internacional. Então, tipo assim, você tá com um pirulito, mas você vai ser enquadrado em tráfico internacional. Então, o teu caso seria isso. Né? Não... E aí eu cheguei a comprar, porque a gente fez toda a rota ali do interior da França. E aí cada país, cada cidade que a gente passava, a gente comprava pra ver como era. Eu quis até comprar o óleo, mas realmente nesse lugar onde eu até tinha visto era muito caro. E eu falei, nem vou comprar. Mas cheguei a comprar produtos de cosmético. pele,
né? Cheguei a ver outras coisas, a planta mesmo, porque até lá não tem THC, né? É o CBD mesmo. Então eu queria ver como era, cada lugar era diferente, cada lugar você comprava de uma forma. Até perguntei pro moço, falei assim, tá, mas e aí? Como é que funciona, né? Tipo, por exemplo, se você quiser acender e fumar. Ah, você é turista, geralmente não dá nada, mas assim, não pode, eu nem sabia disso, não pode fumar no papel, na seda. Não pode, você tem que fumar na caneta eletrônica, na rua. Você não pode fumar no papel. Ele me explicou dentro da tabacaria, eu falei, nossa, que... Imagina, né, você vai Então, acender. cada um com uma regra diferente, é coisa de maluco. Aí, quando a gente chegou, né, a gente saiu da última cidade, a gente ia pra Paris pra poder ir pra Inglaterra. Aí Ali já sabia já que... tinha sido informado de que, meu, qualquer coisa que você possa ter comprado, mesmo que seja cosmético, joga fora. Porque não adianta. Então, assim, deixou lá e acabou. Mesmo sendo de trem, porque na hora de passar, eles olham Vai parar, mesmo, é. se pegar, né, pode acontecer. Ainda mais na Inglaterra, eles são super Nossa, certinhos. o cachorrinho vai sentar do ainda, seu né? lado e abanar o rabinho. E você daqui, sai, cachorro! E se a gente tá falando de algo, meu, você vai pegar um trem e vai mudar de país. E não pode, Acabou. como você falou, da Holanda pra Alemanha. Então, assim, Acabou. cada lugar é um lugar. A gente teve, né, na Sacanvete aí que a gente fez, a Dani Falcão, ela tá em Portugal, ela é vet Portugal também. pode. Pode. E eu perguntei pra ela, e aí, Dani, como é que é, né, tudo isso? E ela também é tudo, tipo, eu falei pra ela, tudo que você me explicou é diferente do que eu vi na França. Então é outra coisa. É. E ela reportou a mesma coisa, que é o que eu presenciei lá. Não é como aqui. Não tem essa coisa do, eu vou comprar pro meu pet, vai perceber porque você vai lá e você compra em qualquer lugar. Então é muito fácil o acesso. E aí ninguém respeita mesmo, porque é até pior. Por isso eu falo, a gente querendo ou não, mesmo que inconsciente, a gente está dando educação para as pessoas, para a gente conseguir trazer isso de uma forma correta para o Brasil. Sim, porque tem que haver assim, eu sou bem radical nas minhas ideias. Pode ser que eu melhore, né? Mas hoje, para mim, são vários pontos importantíssimos. Mas para mim começa do seguinte: estamos falando do quê? De uma planta. Então, primeira coisa, Embrapa. Ponto. Curso, que nem o Sebrae faz. Curso para capacitação. Porra, chama o agronegócio, mostra que é um negócio bom. O cânhamo, a semente, tudo, a fibra, o papel, o tecido, o plástico, tudo mostra. E aí sim, aí já temos o cânhamo. Vamos agora para medicinal? Porque se botar no mesmo balaio para liberar tudo, eu acho que não anda. Sim. Mas, ou se andar, vai andar torto, porque assim, o Uruguai hoje, para mim, não é um exemplo. Né? Assim, ficou bagunçado. E para quem está pensando em ter uma dose correta, ter um certificado de análise, saber o que está tomando, se você faz uma liberação, vai ser difícil. Sim. E, liberar o plantio até 6 plantas, que nem foi o voto do Alexandre Moraes. Pô, legal, já é um passo, porque a gente aqui no sul e sudeste, a gente tem um acesso diferenciado. Um cara que tem Pará, Pernambuco, liberar 6 plantas para o cara, beleza. Agora, ele está seguro? Ele sabe o que ele está administrando nele e no animal dele? Não. Então vai ter que pagar uma análise, ou vai ter que comprar uma semente, vai ter que saber a irrigação, o adubo, tudo que ele vai ter que fazer. Então o Embrapa tem que estar envolvido. Mas ainda assim, ainda que ele não saiba, é melhor do que nada? Sim. É o que você falou, comprar até na biqueira, mas assim, é melhor do que nada? Vai fazer menos mal do que um Rivotril, do que um Gadernal? Vai. Então, só que precisa ter um desenvolvimento. A gente libera uma coisa, acompanha, libera outra, acompanha. Tem países aí que estão há 30 anos acompanhando. Sim. A Holanda... É educação, né? Porque se você não der educação... Não adianta. A Holanda liberou o consumo e liberou a comercialização, mas não liberou o plantio. Sim. Olha que louco. O cara pode vender num coffee shop, mas ele não revela de onde ele compra, porque se ele revelar de onde ele compra, o cara que planta é preso. Então, assim, mas é um aprendizado. Tirar aquela famosa porta de entrada, né? A forma de você estudar é falar o seguinte: olha, começa e avalia. Sim. Aumentou o número de jovens viciados, jovens adictos? Não, porque para quem quer, sempre foi liberado. Sim. O lance agora é a gente liberar para estudo. Vocês, assim, os médicos, se aprofundarem. A gente conversa muito sobre isso. Há um tempo atrás, ninguém era alérgico ninguém tinha problema com lactose.
Glúten. Glúten. A gente só foi ter por quê? Estudou. Da mesma forma, o canabidiol, o THC, vai descobrir gente que tenha problema com THC. A gente já sabe hoje que tem animais que têm tolerância. Você Exato. dá uma gota e aquele animal fica muito Capota. ruim. É, E a gente então, não pode continuar só vai descobrir como? testando. Testando, com estudos. Atenção, por exemplo, raça tal, tal e tal, existe uma predisposição. Cuidado, trabalho. Então, vocês têm uma missão importantíssima, que é abrir a mente do tutor para o uso e ter o histórico. Eu gostei, eu não anotei, o caderninho, para anotar. Assim, porque a medicina mudou. A consulta de vocês agora, pelo que eu vejo, está muito alinhado com a medicina integrativa. Sim, muito. Na A verdade, pessoa é uma tá no medicina meio, né? integrativa, porque assim, a pessoa tem que conhecer o animal. Se você perguntar assim, teu cachorro está fazendo cocô quantas vezes por dia? O cara, ele não sabe quanto faz hoje. Sim. Como é que ele vai saber se melhorou ou piorou? Qual é a textura? Qual é a cor? Qual é o cheiro? Porra, meu, tem que conhecer, né? Isso é máximo. E você hoje, você focou na dermatologia, mas depois está tentando a Não, parte... na verdade, como eu te falei, a dermato me escolheu, né? Ah, você fui não nem eu escolheu, que escolhi é. ela. Mas assim, dentro da cannabis, a gente ainda tem essa coisa o todo, né? Porque quando a pessoa vem te procurar, ela quer que resolva o problema. Só que nem sempre, não que, você não é capaz, não é isso, mas você pega, por exemplo, gato. Gato não é a mesma coisa que cachorro. Então, a gente tem especialistas em felinos que explicam tudo isso, né? Olha, o gato é diferente, a gente tem que usar tal coisa, tal. E aí tem o pessoal de equinos, né? Que são os cavalos, também é totalmente diferente. Hoje a gente ainda não tem tanta coisa em grandes, porque é difícil você pegar uma fazenda e você convencer o cara que ele vai ter que dar óleo pra uma vaca. Ele vai falar, não, tá doida, né? Então é mais complicado isso. Ainda, você acha que se tiver um Nelore de competição, pode até ser, mas ainda é mais complicado nesse sentido de produção, né? De alta produção. Mas cada caso é um caso. Então, a pessoa vem até você por isso. Por isso que a gente tenta focar no norte mais, né? Assim, tipo, eu faço mais isso. Então, no meu caso, eu faço mais dermato e agora neuro, porque muito caso. 90% dos casos que vem pra mim é neuro. Isso que eu ia perguntar, porque na minha cabeça, eu nunca tinha parado para pensar no dermato, porque assim, ele vai trabalhar o sistema de imunidade, né, do animal. A gente sempre pensa no neurológico. Uhum. Então, é sempre os gatos estressados, os cachorros estressados, os ataques epiléticos, e a gente nunca para pensar nos outros. E aí, só que é um mundo gigante, né? Por isso que eu falo, né? Se a gente tiver a possibilidade de... Teve um evento que a gente fez que era só de doenças infecto-contagiosas. Então, a gente até colocou infecto-cannabis. E foi, olha, uma lida pra gente conseguir palestrante o suficiente. Porque como é que eu ia fazer 6 palestras de um tema que quase ninguém aborda? E aí a gente começou. Leishmaniose, leptospirose, e sinomose. E aí? E na Quem sinomose? já tratou? Sinomose, ele consegue... A gente trata as sequelas neurológicas, né? A sinomose em si não dá. é tratável. Por isso que, na verdade, eu fiz esse evento. Porque eu mesma não tinha conhecimento. Falei, cara, e aí? E aí, uma doença infecto-contagiosa? Eu faço o quê? E aí foi muito legal, inclusive, porque o pessoal falou, cara, é muito diferente. É a qualidade de vida que você vai dar, né? No caso, aqueles spa. É porque tem aquela FIV-FeLV, de gato, tem um monte de coisa. E, inclusive, que eu até falei, nossa, que legal, da erliquiose, que é muito comum, né? A gente tem a doença do carrapato aí o tempo todo. A gente, né, o meu cachorro, minha mãe demorou muito pra descobrir. E aí, quando ele ficou bem mal e tudo, depois ele recuperou. Só que a erliquiose, às vezes, ela volta, né? Não por conta de outra picada de carrapato, mas porque a imunidade caiu. E eu tive uma cachorra agora, uma paciente minha, ela veio e ela ficava, eu falava com ela ficava assim. E eu, perdida. Olha pra mim, e ela assim. Aí a doutora reportou, falou, ela tá assim há dias, ela tá andando, ela cai do nada, e agora ela parou de andar. E é tudo por conta da erliquiose. E aí agora ela tá tratando, né, com as medicações alopáticas, só que agora ela falou que ela ia entrar com a cannabis pra ver se ela cessa isso e traz o sistema imune de volta, porque ela tá sem sistema imune. Tá muito defasado, por isso ela parou de andar, tá com sequela neurológica, ela fica balançando a cabeça. Tadinho. Tudo por conta da erliquiose. Então, por isso que eu falo, eu sempre falo, dá pra tratar tudo com a cannabis. Só que não vai fazer milagre. Então, às vezes, que nem a erliquiose. Vai adiantar só dar cannabis pra ela? Não, porque ela tá com o vírus ativo. Eu tenho que tirar esse vírus, então tem que entrar com a medicação alopática.
às vezes, a epilepsia não vai dar pra você só manter com a cannabis. Você vai ter que estar com o quepra, você vai ter que estar com o gardenal ali, mas você vai conseguir reduzir a dose para reduzir um pouquinho de efeito adverso. Exatamente, daí você tenta tirar o máximo possível pra qualidade de vida. Por isso que eu falo, na realidade, assim, cura de fato, às vezes a gente não vai alcançar, mas qualidade de vida com certeza. Esse animal vai ter uma vida muito mais longa, né? Eu vou usar o caso do Fernando, que o gatinho dele foi diagnosticado, se não me engano, não sei se era PIF ou FIV-FeLV, mas aí ele levou no veterinário, o veterinário falou, ó, ele tem 6 meses de vida. O gato durou 8 anos. E o gato só cannabis. Só. Ele não dava mais nada, alimentação, tudo tal. Ele falou, quer saber? É 6 meses de vida? Não vou dar medicação nenhuma, então. Não Deixa precisa fazer ele, nada, vai dar só qualidade de vou vida. cannabis. Porque ele também é paciente humano, né? E aí ele falou, o meu óleo eu vou dar pra ele. E o gato viveu pra caramba. Então ele falou, tá vendo? Então assim, promover o quê? Qualidade de vida. Esse animal conseguiu viver por anos com aquela doença ali, ok. Mas não prejudicou ele em nada. Aí ele quer, querendo não, beleza, cessou, tirou o vírus, continua com a cannabis. Ela vai trazer qualidade de vida. A sinomose, ok, tiramos o vírus, e aí? E o pós? Já que esse animal foi curado, né, até Mas então, ele ficou com algumas... ele tem sequela neurológica. É. Vamos tratar isso, para que ele não fique, né, tendo... Cada caso é um caso, mas caindo, ou às vezes fica aéreo, como é o caso da Mila. A hiperestesia felina é um tique. Hoje, ela sabe que dependendo do local que o gato está, ela não tem tique. Quando ela está lá no interior, ela não tem tique. Mas significa que ela não tenha mais o tique? Não. ela está sem o estímulo. Que com a qualidade de vida daquele local, ela não está tendo tanto problema quanto na obra, que acaba estimulando ela a ter mais tiques. Então, é a mesma coisa, qualidade de vida. Como é que a coisa fecha, né? A gente sempre ouve isso, que o maior medo de quem está envolvido na medicina com cannabis é o pessoal imaginar que é o elixir mágico. Sim. E você falou tudo, é a qualidade de vida. Então, o que tem que vir junto com o tratamento é a alimentação, sono, ruído, regular o sono, regular tudo direitinho, porque aí tanto a gente, eu não posso viver na balada, encher a lata, tomar álcool, e 2 gotinhas e achar que... Exatamente. Não, é muita coisa desequilibrada para eu equilibrar com aquilo, mas o animal é o mesmo esquema. Então, se você já tem um ambiente nocivo, barulho, outros animais, aquela confusão, e aí você vai dar só a gotinha? Teve uma paciente minha, nossa, foi um caso assim, eu nunca tinha presenciado nada do tipo. Ela se enrolou sozinha no cobertor e aquele cobertor asfixiou a pata dela por 5 dias. Quando eu cheguei lá para fazer o atendimento domiciliar, assim que eu tirei, ela já voltou a andar e ok. Passou 2 dias, ela comeu o próprio pé e expôs todo o osso. Aquele pé que estava... Tudo. Ela arrancou toda a pele, estava no osso. Mas era idosa? Como é que ela ficou 5 dias enrolada? Ela é agressiva, né? Muito agressiva. E eles não conseguem manipular ela pra cortar e tirar. E aí eles também não conseguem transportá-la até algum local, né, que atendesse. E ela, pelo menos foi o que ela me reportou, ela ligou em 11 clínicas diferentes e as 11 negaram atendimento. E aí quando ela me ligou, eu falei, não, eu vou ir atender ela. E fui, realmente, ela era agressiva. A gente precisou, né, dar um sedativo pra ela se acalmar e tudo. E aí os dias foram passando e ela ficava comigo na internação diurna das 11 da manhã às 7 horas da noite. Foi esse caso. Esse caso. E aí, realmente, foi, né, no início, antibiótico, anti-inflamatório, e desbridar, né, que é o processo de tira de necrose, e toma soro, e suplementa, e vamos indo. Só que, em conjunto com isso, a gente trouxe laser terapia, acupuntura, a cannabis pra dor, porque, ela tava tomando tramal, ela ficou vicia, chapada. Ela não podia ficar tomando sempre. Então, eu tinha que ficar ali. Quando eu via que tava num estado lamentável de dor, tudo bem, vamos dar o tramal. Mas, assim, ela já ficava moada, ela já ficava toda esquisita, só que a tutora reportava, só que o que acontecia? Como ela ficava comigo de dia, dava o tempo do remédio, à noite ela acordava gritando, de dor. E aí, a gente começou a oferecer, né, antes de sair... Eu fui na feira, que eu te falei, e aí lá tem uma parceira minha, a Thaís, né, da Alma Lab. Eu falei, Thaís, eu tenho uma cachorra que tá acontecendo isso. Ela falou, eu vou dar o óleo pra ela. A gente vai fazer o tratamento, eu vou bancar o tratamento dela e a gente vai fazer. Eu falei, então vamos fazer. Foi assim, ela teve uma melhora impressionante. Ela mudou da água pro vinho. E aí, obviamente, como eu te falei, né, a gente sabe que nem todo tutor, às vezes, entende muito bem isso. E aí a tutora fala, não, mas é que ela acostumou com vocês. E, inclusive, ela
conheceu meu pai, a cachorra. E aí ela lambendo a cara do meu pai, e brincando com ele, deitando no chão, brincando com a gente, pulando em mim pra fazer carinho nela, pedindo comida na boca. Imagina. Antes era uma jaula. Se eu fizesse assim na boca dela, ela ia me morder. Então, assim, ela mudou totalmente. E era o acúmulo de tudo. Então, era a junção de... Dor, mal-estar. Não, mas assim, além dela ser agressiva, aí quando você entra com uma acupuntura, que alivia tudo isso, você entra com a cannabis, que ajuda em tudo isso, toda essa recuperação dela, o ambiente onde ela estava, então ela era estimulada, que nem ela nunca, com 11 anos, ela nunca tinha feito um passeio, ela nunca tinha saído na rua pra passear. Como é que vai querer um cachorro Ela calmo, né? curativo, perneta. Eu falei, vamos passear, que você vai aprender a passear. Porque ela também tinha me reportado que ela nunca nem colocou uma coleira. Porque ela tirava, ela ficava travada. E realmente eu tentei colocar uma roupa pra ver como ela reagiria. E ela ficou travada assim, ela não se mexia. Aí eu coloquei uma coleirinha no cone, que ela ficava de cone. E a gente levou ela a passear. E aí ela tomava sol, que ela nunca era de tomar sol. E tudo isso. Então assim, é como você falou. Alimentação, comportamento, as coisas que ela fazia mais, né, essa medicina integrativa ajudando, ela mudou, ela Outro é outro cachorro. cachorro. E aí a tutora começou a perceber em casa. Ela, porque antes, se eles soltassem ela de onde ela ficava, ela além de atacar, ela subia no sofá e não dava pra tirar. Ela não saía de jeito nenhum, ela atacava quem sentasse no sofá. Ela deitadinha no chão, assim, na frente deles assistindo TV, numa boa, tranquila, não atacando ninguém. Ela nunca tinha tido contato com a neta da tutora, Da né? tutora. Que tinha 6 anos, nunca tinha passado a mão no cachorro. A netinha sentada com a cachorra do lado, fazendo carinho. Ela mudou totalmente. Por isso que eu falo assim, construção. Vai adiantar, o meu cachorro é super agressivo, eu vou dar camisa, vai resolver? Não. Quem é que manda na casa? É isso aí, igual o César Milan. Quem é que manda nessa casa? É você ou é Não vai ele? adiantar. Então você vai ter que fazer toda uma construção para melhorar essa agressividade, além da cannabis. Ela vai ajudar? Claro que ela vai ajudar, mas, né, tudo isso vai ser associado. Então, assim, eu acho que a Lilica é um caso de sucesso, que eu sempre falo. Ela realmente... Nossa, esses vídeos que eu vejo dela com meu pai, eu ficava abismada. Eu olhava pra cara dela e Pô, é falava... um cachorro violento, ficar calmo assim, né? Ela lambendo ele, eu falei, cara, não é possível. Era um conjunto, né? A dor, a alimentação, tudo levava a tirar o cachorro do eixo. Exatamente. Não passear, olha quanta energia ela tinha aí. É, estocada, né? Por mais Estocada. que ela vivia num quintal gigantesco. Então, por mais que ela corresse ali, mas ela nunca viu a rua. E aí, cara, foi até engraçado, porque ela até apanhou, né, de um gato, porque ela nunca tinha visto outro animal na vida dela. Então, ela chegou bem pertinho da carinha do gato, e o gato, pá, na cara dela. E ela até se escondeu, assim, ficou, sabe? Até achei que ela ia avançar. Não, ela não tem. nunca viu outro bicho, ela ficou, recuou assim, saiu de perto, foi pra lá deitada. Todo dia ela dormia do meu lado. Eu atendia os pacientes, ela dormindo do meu lado. Então você fala, você acha que ela não é... Não, que ela não seja agressiva, realmente. Ela tinha um problema de agressividade, mas a gente foi tratando isso junto com a dor, junto com o pé, junto com tudo, né? Sim. A alimentação, ela chegou pra mim bem magra, ela tinha perdido muito peso, e aí ela foi engordando, né? Eu via ela, a barriguinha inchando. Eu falei, cara, você tá engordando, né? E ela foi ganhando peso também. Então tudo isso, né? Melhora. Foi tudo, por isso não foi só a cannabis, foi o conjunto. E ela hoje tá ótima, graças a Deus, dei alta, ficou super bem, tá lá vivendo a vida dela, né, na casinha dela, porque um poodle de 11 anos ela já é velhinha, né, mas eu falo, poodle é eterno, né, então ela ainda vai durar muitos anos, muitos anos mesmo. Já estão passeando, adotaram essas receitas. Recentemente eu não tenho falado mais com ela, mas até então ela tinha me reportado esses comportamentos novos, né, da cachorra super acessível, integrada na casa, porque até então ela ficava em isolamento, porque ela atacava mesmo, né, era bem complicado. Mas depois mudou, melhorou muito. Né? Perfeito. Doutora, Miguel já me fez o meu sinalzinho ali. Olha, eu adorei. Espero que os curiosos tenham amado também. Fizemos várias perguntas. E assim, a gente está aqui. O nosso canal é de informação. Pintou alguma dúvida? Manda, a gente vai chamar, vai conversar. Acessem os perfis da Cânhamo Vet, da própria doutora, da Pietra Palma. Vai estar no nosso vídeo lá no Instagram. Sigam no Instagram, no YouTube. O Miguel faz aqueles cortes maravilhosos lá no Instagram para a gente pegar um pouquinho do que foi falado e você depois vir e seguir a gente lá no Cannabicast também. Foi um prazerzão. Se quiser fazer seu encerramento, mandar um abraço para todo mundo, por favor, fique à vontade. Dessa daqui, né? Isso. Gente, muito obrigada. Agradeço o convite também de vocês aí pela participação.
Quem tiver qualquer dúvida pode falar comigo lá pelas redes sociais, a gente está sempre à disposição, a gente tem a equipe aí da Caimo também que pode reportar qualquer dúvida em relação ao conteúdo e agradeço demais. Fiquem com Deus, gente. Obrigadão. Pô,